Beleza, pessoal? Hoje, na aula de aplicativos informatizados, vamos ver sobre o Word, tá? E as normas ABNT, tá? Para configuração de trabalhos acadêmicos, ok? Então, nós vamos ver a parte da configuração do Word para trabalhos acadêmicos. Bom, o Word, como todo mundo já sabe, né? É um software da Microsoft que permite a edição de textos de uma forma profissional, né? De uma forma que permite que os textos tenham exatamente a forma e a configuração que a gente precisa, né? Tanto para trabalhos simples como trabalhos academicamente profissionais, ok? A ABNT é a sigla para a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? A ABNT é uma instituição brasileira responsável pela padronização da técnica ou de técnicas, né, de acordo com normas internacionais. Então, no caso, a ABNT ela padronizou toda essa parte de formatação de trabalhos acadêmicos. Bom, qualquer trabalho acadêmico tem que ser formatado de acordo com as normas ABNT, tá, pessoal? Então, para que ele tenha um valor científico, para que ele tenha um valor acadêmico, ele tem que estar dentro de um padrão internacional, tá? E as normas ABNT é que mostram, que falam dessas normas internacionais. Bom, a seguir, nós vamos ver quais são essas normas segundo a ABNT, tá? No caso, primeiro vamos ver quais são as normas, tá? Toda a parte que é o que a ABNT fala das normas, e depois nós vamos ver as configurações dessas normas no Microsoft Word, tá? Conforme eu já havia falado, as normas que eu vou utilizar aqui, vocês podem ver eh, no Manual de Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, tá? Então, é o manual de TCC do Centro Paula Souza, tá? Oportunamente, eu vou deixar esse manual disponível também lá na plataforma Teams. Bom, primeiro, a respeito de formato e margens. Tem, pode ser que no começo, né, gente, vocês sintam aí um pouquinho aí, um pouco ruim, né, toda essa parte aí de formatação, um pouco chato, né, mas aqui para seguir algumas normas tem que ter toda essa configuração, ok? Então, quando se fala aqui de formatos e imagens, tá, os trabalhos devem ser digitados em papel branco ou reciclado, né, do tamanho A4. O tamanho A4, pela norma BNT, tem o tamanho de 210 milímetros por 297 milímetros, tá? Em uma só face da folha. Esse A4, pessoal, é o tamanho da folha sulfite padrão, tá? Folha sulfite padrão é esse tamanho A4, tá? E todo o trabalho ABNT tem que ser impresso em apenas um lado da folha, tá? Não pode imprimir um trabalho acadêmico nos dois lados da folha. Para a digitação, deve ser utilizada a fonte Arial, tamanho 12 para o texto e tamanho menor para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas, tá? Então, a fonte padrão que nós vamos usar, ainda mais seguindo aí as normas ABNT, constando do manual do Centro Paula Souza, é a fonte Arial, tá? Tamanho 12 é o tamanho padrão, apesar que, dependendo do que você estiver digitando, né, pode variar esse tamanho, tá? Mas o tamanho padrão, na maior parte, é 12, ok? A configuração do espaçamento entre parágrafos deve ser 0 pt e depois 6 pt e entre linhas 1,5. Bom, o que isso quer dizer? No Word,
quando você vai fazer o espaçamento entre linhas, né? Além de você colocar o entre linhas de 1,5, que é o padrão, né? Você tem que tem uma configuração que é o antes e o depois, tá? Desse espaçamento. Então, lá no Word, você tem que configurar o antes para 0 e o depois para 6. Ou então, vamos ver aqui a parte das margens, né? Com relação à margem, a folha deve apresentar margem de 3 centímetros à esquerda e na parte superior, e de 2 centímetros à direita e na parte inferior, tá? Eu representei aqui nesse gráfico aqui, ó. Ok, ó. 3 centímetros em cima, 2 centímetros à direita, 2 centímetros inferior, 3 centímetros na parte esquerda, tá? Então, essa é a configuração das margens que deve ser feito lá no Word, ok? Espacejamento. Bom, espacejamento, eu já havia falado um pouco sobre isso, né? Que é o espaço entre linhas, tá? Também já havia falado que esse espaço tem que ser de 1,5 no geral, tá? Com antes 0, depois 6. Na estrutura de monografia, o espaçamento é de 1 apenas na capa, folha de rosto, resumo e abstract, tá? Na estrutura de artigo, o espaçamento é de 1 apenas no resumo e abstract. Então, pessoal, o que quer dizer? Você tem espaçamento de 1,5, tá? Nem todo o documento, tá? Agora, no artigo, você só vai ter espaçamento 1, que é espaçamento simples, na capa, folha de rosto, resumo e abstract. E no artigo, o espaçamento 1 é no resumo e no abstract. E no restante, 1,5. Bom, como é a estrutura de uma monografia, de acordo com as normas ABNT? Eu vou passar aqui, pessoal, a estrutura tanto da monografia quanto do artigo, tá? Visto que no TCC deverá ser desenvolvido um artigo de revisão, tá? O artigo de revisão geralmente ele é baseado em outros artigos de revisão ou em artigo científico, tá? Mas eu também vou passar a parte da estrutura de uma monografia. Então, tanto na monografia quanto no artigo, nós temos 3 partes, tá? 3 elementos. Os elementos pré-textuais, elementos textuais e os pós-textuais, tá? Então, aqui estão os elementos pré-textuais da monografia, tá? Então, nós temos aí capa, que é um elemento obrigatório, a folha de rosto, que também é um elemento obrigatório, dedicatória não é obrigatório, tá? É opcional, agradecimentos também é opcional e epígrafe também é opcional. Tá? Para quem não sabe, epígrafe é aquela frase, aquele pensamento que retrata aí a sua filosofia de vida ou o seu pensamento em relação àquele trabalho que você está escrevendo. O resumo na língua vernácula é obrigatório, o resumo na língua estrangeira também é obrigatório. Pessoal, língua vernácula é a língua que você aprendeu, a língua do seu país, tá? Esta é a língua vernácula, a língua do seu país. Então, no nosso caso, a nossa língua vernácula é o português, né? O português falado no Brasil. Beleza? E a língua estrangeira também é um elemento obrigatório, tá? Geralmente, a língua estrangeira adotada é o inglês, tá? Mas dependendo da instituição, essa língua estrangeira pode ser também o espanhol, ou os dois, tá? O inglês e o espanhol. Depois disso vem lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos. Essas listas todas não são obrigatórias, tá? São opcionais. Agora, o sumário, esse sim é obrigatório de acordo com as normas ABNT. Bom, vamos ver agora os elementos textuais de uma monografia, de acordo com as normas ABNT.
Então, nós temos a introdução, que é um elemento obrigatório, o desenvolvimento, que também é obrigatório, tá? Considerações finais ou conclusão, que também é obrigatório, tá? E, geralmente, na introdução, além do texto introdutório da sua monografia, você também vai colocar os objetivos gerais, objetivos específicos, a justificativa, né, da sua pesquisa, ok? E aí depois vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é onde vai ter a maior parte do da sua monografia, tá? Do seu documento, tá? Pode-se dizer que 85, 90% do tamanho aí do seu documento está no desenvolvimento, né? Porque aí é onde vai constar toda a sua pesquisa, toda a parte que você escreveu, né? Que você desenvolveu. E no final, as considerações, né? Considerações finais ou conclusão, tá? Onde você vai fazer uma abordagem geral, tá? Do que você escreveu e do que você espera que aconteça. Bom, depois vamos ver agora os elementos pós-textuais da monografia, tá? Então, segundo a BNT, nós temos aí as referências, que é obrigatório, tá? As referências onde você vai colocar aí todas as referências bibliográficas, livros que você pesquisou, autores, tá? Outros artigos, outras monografias, vídeos, né? Então, você vai, todas as referências que você utilizou para a sua pesquisa, você vai colocar aqui nas referências, tá? E isso tem uma norma também, né? Para você fazer as referências, tá? É um elemento obrigatório. Glossário, apêndices e anexos, estes não são obrigatórios, ok? Muito bem. Então, aí tem os 3 elementos da monografia, tá? Agora, vamos ver os 3 elementos do artigo. A estrutura do artigo, pessoal, segundo a NBR 6023, segundo a NBR 6022 de 2003, tá? No caso, aqui eu coloquei a estrutura de um artigo científico, mas o artigo de revisão, que é o que será feito, ele tem a mesma estrutura das normas ABNT do artigo científico, ok? Então, quais são os elementos pré-textuais do artigo científico? Então, percebo que os elementos pré-textuais do artigo científico, em comparação com as normas ABNT, é um pouco mais simples, tá? Então, nós temos aí título e subtítulo, no caso, se houver o subtítulo, que é um elemento obrigatório. Logo após vem o nome dos autores, tá, do artigo, do autor ou dos autores do artigo, que é um elemento obrigatório. O resumo na língua vernácula, tá, e as palavras-chave. Percebam que nos elementos pré-textuais do artigo científico, você tem aí o resumo na língua vernácula, mas não tem o resumo na língua estrangeira, tá? Existe o resumo na língua estrangeira, mas não está nos elementos pré-textuais, tá? Daqui a pouco nós veremos ele. Continuando, os elementos textuais do artigo científico, tá? Introdução, elemento obrigatório, desenvolvimento, que é um elemento obrigatório, e a conclusão, que também é obrigatório. Então, os elementos textuais do artigo científico e os elementos textuais da monografia são a mesma coisa, tá? São os 3 elementos e eles são obrigatórios, tem que ter, tá? Obrigatoriamente, claro, né? E depois os elementos pós-textuais do artigo, ok? E aí, nesse caso, aí nós temos título e subtítulo na língua estrangeira. Pessoal. Então, na estrutura do artigo científico, depois da conclusão, né, aí começam os elementos pós-textuais. Então, no artigo científico, você tem que colocar o título na língua estrangeira que foi adotada, tá? Então, se foi no inglês, você vai ter que colocar o título em inglês, obviamente. Depois, o resumo na língua estrangeira, tá? Que também é um elemento obrigatório. As palavras-chave, tá? Também no inglês, ou no caso, na língua estrangeira escolhida,
ok? Que é um elemento obrigatório. No artigo permite você colocar notas explicativas, tá? Isso não é obrigatório. As referências bibliográficas, que é um elemento obrigatório também. Glossário, apêndices e anexos, tá? Nessa ordem, não são obrigatórios. Bom, então aí nós já temos todos os elementos, tanto da monografia quanto do artigo científico, ok? Então agora você já sabe o que nós vamos ver um por um, tá? Então nós vamos ver um por um, tanto do artigo científico, tanto da monografia quanto do artigo científico, tá? Vamos começar a ver então os elementos detalhadamente, passo a passo, da monografia, ok? E depois nós veremos do artigo científico, tá? Mas só os elementos obrigatórios, ok, pessoal? Bom, então começando aqui, eu vou colocar aqui nessa página aqui do lado aqui o que vai aparecer, né, no caso do documento, ok? Desde a capa, tá? Até os outros elementos, tá? Por isso que eu estou falando que são só os elementos obrigatórios. E a formatação que tem que ter esses elementos, ok, gente? Então tem que ter uma formatação específica, né, que a gente tem que fazer no Word. Eu vou fazer essa formatação aqui, tá? E depois vou ver se eu faço também a formatação diretamente no Word para vocês verem um exemplo, ok, pessoal? Beleza, então olha só. Então aqui a nossa folha, né? Tá? Então primeiro a capa, né? O primeiro elemento obrigatório, que é a capa. Tá? Então aqui nós vamos fazer a configuração da capa, tá? Ou mostrar como é a configuração da capa. Tá? Isso numa monografia, ok, gente? Então a capa é o elemento pré-textual da monografia, tá? Então o que vem na capa? O que vem na capa de uma monografia? Primeiro vem aqui o nome da instituição, ok? Nome da instituição. Então no nosso caso, tá? Qual o nome da instituição? Alguns acham que o nome da instituição lá da ETEC é a ETEC, tá? Não, mas não é. O nome da instituição não é ETEC. No nosso caso, o nome da instituição é o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, ou simplesmente Centro Paula Souza, tá? Como deve ser configurado isso aí na capa, né? É claro, lembrando, pessoal, que nessa altura, né, quando você já vai fazer a capa, você já formatou as margens, lembra? 3 centímetros em cima e à esquerda, 2 centímetros à direita e na parte de baixo. Então, o nome da instituição tem que ser configurado com Arial, tá? A fonte Arial, tamanho 14, negrito, tá? Estilo negrito, centralizado, caixa alta. O que é caixa alta, pessoal? Tudo em maiúsculo, ok? Depois, você coloca o nome da unidade. Aí sim vem o nome da ETEC, né? ETEC de Sapopemba. E deve ser configurado com a mesma formatação. Arial 14 negrito, centralizado, caixa alta, ok? Abaixo do nome da unidade, você vai colocar o nome do curso, ok? Então, no caso, aí dependendo do curso, né? Se for, por exemplo, o curso do desenvolvimento de sistemas, então coloca lá técnico em desenvolvimento de sistemas. Se for o curso de alimentos, então vai colocar lá técnico em alimentos, tá? Se for, por exemplo, o MTech, né, de alimentos, a mesma coisa, vai colocar MTech de alimentos, beleza? E como deve ser configurado aqui o nome do curso? Então você vai configurar com fonte Arial 14, tá? Tamanho 14, estilo negrito, centralizado, só que caixa baixa. Isto é, dá para perceber, né? Tudo maiúsculo e no caso o nome do curso, ele não está tudo maiúsculo, tá? Só as primeiras letras aí do nome do curso que está em maiúsculo, ok? Muito bem. Continuando.
Autores. Bom, você vai pular uma linha, tá? Vai deixar uma linha em branco, tá? E aí vai colocar o nome dos autores, tá? Ou do autor ou dos autores, ok? Esse nome dos autores, pessoal, vocês têm que colocar sempre em ordem alfabética crescente, isto é, da letra A para a letra Z, ok? Não importa quem é que tem mais influência na equipe, quem não tem, de acordo com as normas da BNT, o nome dos autores tem que vir em ordem alfabética crescente e colocar o nome completo, hein? Colocar o nome completo. Como tem que ser configurado os autores? Arial 14, negrito, centralizado, caixa baixa, ok? Bom, depois, o título, tá? O título, ele vem mais ou menos no meio, pessoal. Olha, não sei se dá para vocês perceberem. O título não vem exatamente no meio, tá? Traça aí o meio, ok? Traça o meio do arquivo e aí você vai colocar uma linha acima do meio, beleza? Muito bem. Como tem que ser configurado esse arquivo, ou esse título? Arial 14, negrito, centralizado, caixa alta. Muito bem. Se tiver, né, se a sua monografia tiver um subtítulo, tá, vem logo abaixo, só que com a mesma formatação, exceto que virá em caixa baixa. Muito bem. Depois, lá no rodapé, vai colocar aí a cidade e o estado, né, que você está entregando a sua monografia, ok? Então, também virá como Arial Negrito centralizado caixa baixa, e abaixo da cidade barra estado, virá o mês e o ano que você fez a sua monografia, que vem com a mesma configuração da cidade barra estado. Bom, então essa é a capa de acordo com as normas da BNT de uma monografia, ok? Vamos então para o outro elemento obrigatório, que é a folha de rosto. Então vamos lá, folha de rosto, que é um elemento obrigatório, tá? É um elemento pré-textual da monografia. Então a primeira coisa que vem na folha de rosto são o nome dos autores. Então, pessoal, percebe que na folha de rosto, tá, é um tipo de capa, né? Um tipo de contracapa, né? Você tem a capa e logo a seguir esta folha de rosto ou esta contracapa. Então, a primeira coisa é virar o nome dos autores. Então, na folha de rosto não vem o nome da instituição, não vem o nome da unidade e não vem o nome do curso, tá? Já vem diretamente o nome dos autores e é configurado da mesma forma que está na capa. Arial 14, negrito, centralizado, caixa baixa, ok? Aí vem o título, né, na mesma posição que estava na capa, ok? Também configurado da mesma forma que estava na capa. Arial 14, negrito, centralizado, caixa alta, tá? O subtítulo, se tiver, né, também com a mesma configuração da capa. Arial 14, negrito, centralizado, caixa baixa. Lá no rodapé, a cidade barra estado, o mês barra ano, também com a mesma configuração da capa, ok? Bom, além desses três quesitos, né, que é o que tinha na capa, né, só que menos o nome da instituição, o nome da unidade e o nome do curso, né, menos isso, o resto tem tudo na capa. Só que aqui na folha de rosto tem um elementozinho que não tem na capa, tá? Que vai ter só na folha de rosto, tá? Que é esse texto padrão aqui, gente, tá? Ó, tá vendo aqui a folha de rosto? Então tem esse texto padrão aqui, ó. Tá? Olha aqui, trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso técnico em, aí coloca o nome do curso, da ITEC de Sapopemba, orientado pelo professor, coloca-se, né, preferencialmente, é de bom tom colocar o título, a titulação do professor, tá? E o nome completo do professor, ok? Por exemplo, se fosse o meu caso, professor especialista Antônio César, tá? Como requisito parcial para obtenção do título de técnico em alguma coisa, tá? Como deve ser configurado isso aí, gente?
Arial 10, justificado, tá? Alinhado à direita, tá? Caixa baixa, espaçamento simples, tá, gente? Arial 10, tá? Justificado, alinhado à direita, ok? Percebam que ele está justificado. O que é justificado? Ele está com alinhamento à esquerda e à direita, né? Tá vendo? Tá retinho, tanto na esquerda quanto à direita. Só que esse texto todo está configurado mais ou menos do meio da folha para a borda, ok? Então tem uma técnica para a gente fazer isso no Word bem fácil, tá? Não é difícil, ok? Depois a gente verá isso. Beleza, pessoal? Bom, então essa aí é a configuração da folha de rosto de uma monografia. Continuando. O resumo. Ah, sim, o resumo. Quando chegar no abstrato, eu vou falar um detalhezinho. O resumo, o que é o resumo? O resumo, de acordo com a NBR 6028 de 2003, ele é um elemento obrigatório, tá, gente? Então, olha só, o resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes do documento, ok? Deve-se ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Tá? Como é feito o resumo? Ele é composto por frases concisas, afirmativas em parágrafo único e sem enumeração de tópicos. Olha só, pessoal, essa parte é muito importante, hein? Frases concisas, afirmativas e em parágrafo único e sem enumeração de tópicos. Então, no resumo, você não pode fazer em vários parágrafos, é um único parágrafo, tá? E sem recuo, né, na primeira linha do parágrafo, ok? Deve-se usar o verbo na voz ativa, ok? E na terceira pessoa do singular. E não deve ultrapassar 250 palavras. Então, o resumo, de acordo com as normas da BNT, não pode ter mais que 250 palavras. Bom, se tiver mais do que isso, deixa de ser resumo, né? Então, as palavras-chave devem estar localizadas no final do resumo, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. As palavras-chave identificam os principais assuntos que o trabalho aborda. Então, olha aqui, pessoal, você tem um resumo, ok? Aí embaixo você tem as palavras-chave, né? Eu costumo dizer, pessoal, que as palavras-chave são aquelas palavras que servem para identificar o seu trabalho, tá? Se você fosse procurar esse trabalho na internet, né? Quais palavras você colocaria para poder encontrar esse tema seu na internet? Então, essas são as palavras-chave, ok? Então, no que diz respeito às palavras-chave, de acordo com as normas da BNT, você tem que colocar no mínimo 3 palavras-chave. No máximo, estourando aí a boca do balão, 5 palavras-chave, tá? Então, no mínimo 3, no máximo 5 palavras. Ok, pessoal? Então, o resumo também é um elemento obrigatório. Ainda estamos nos elementos pré-textuais. E logo a seguir o abstract, tá? Que tem a mesma formatação do resumo, tá, pessoal? Abstract também é elemento obrigatório, mesmo a NBR 6028 de 2003. Apenas que aqui o abstract é o resumo em inglês, tá? Ah, detalhe, né? Tanto o resumo quanto o abstract, pessoal. O título, a titulação aqui, né? O título abstract ou o resumo, ele deve vir com fonte Arial 14, negrito, centralizado, caixa alta. O texto do resumo e do abstract tem que vir em fonte Arial 12, sem negrito, justificado, tá? E tanto o abstract quanto o resumo tem que vir com espaçamento 1, tá? Espaçamento 1 ou espaçamento simples, tá? Aliás, a capa que eu já falei, folha de rosto, o resumo e o abstract tem que vir com espaçamento 1 ou espaçamento simples. Beleza, pessoal?
Muito bem. Continuando. O sumário, né? O sumário é o último elemento obrigatório, o último elemento obrigatório pré-textual, ok? Então, o sumário é onde você vai colocar todos os capítulos, né, títulos e subtítulos que aparecem no seu trabalho, tá? No seu documento, tá? Na mesma ordem que aparecer, ok? E aí do lado você vai colocando a página, tá? Então, inclusive o Word, ele tem, né, um recurso, né, chamado sumário automático, que faz esse sumário para você automaticamente e tem outras funções assim, muito bacanas, tá? Nós vamos ver depois. Então, o sumário, elemento obrigatório, ok? Para que serve o sumário? Enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação na mesma ordem e grafia em que aparecem no texto. Deve ser elaborado conforme a BNT 6027, tá? O sumário é o último elemento obrigatório, tá? Pré-textual, ou seja, antes da introdução. Segue as regras gerais de apresentação. A palavra sumário deve estar centralizada, ok? Em negrito e caixa alta, tá? Arial 14. A subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto. E os elementos pré-textuais não devem constar no sumário, gente. Olha, isso aqui é importante. Você só vai colocar no sumário a partir dos elementos textuais, tá? O que aparece no sumário? Os elementos textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais não aparecem no sumário, tá? Então, de uma forma mais prática, o primeiro item que vai aparecer no sumário é a introdução, tá? Que é o primeiro elemento textual. Beleza, pessoal. Então, continuando. Então, aqui nós temos o primeiro elemento textual, no caso aqui é a introdução, ok? E aqui os outros itens, tá? Então, no elemento, a partir do elemento textual, gente, principalmente a partir do elemento, desses elementos textuais, o espaçamento já vai ser 1,5, tá? Lembrando que eu falei que o espaçamento 1 é apenas na capa, na folha de rosto, no resumo e no abstract, tá? Isso, eu estou falando de uma monografia. A partir da introdução, tá? O espaçamento deve ser 1,5, tá? Ah, professor, mas e o sumário? O senhor falou do sumário. O espaçamento do sumário é 1,5 também, tá? Apenas nesses 4 elementos que eu falei que esse espaçamento é 1, tá? Então, introdução, espaçamento 1,5, fonte Arial 12, justificado, tá? E perceba que tem o recuo na primeira linha de cada parágrafo, tá? Um recuo na primeira linha de cada parágrafo. Todos os títulos e subtítulos têm que estar indexados, ou seja, tem que ter o número do capítulo, tá? O número da seção, e os subtítulos, tá? Os números correspondentes ao subtítulo, ok? Bom, vamos lá. Introdução. Elemento obrigatório. O que é essa introdução? Na introdução deve-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho de modo que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. São elementos da introdução: o tema do trabalho de conclusão de curso, TCC, as justificativas, problema de pesquisa, hipóteses, objetivos do TCC, o geral e o específico, metodologia utilizada e principais autores pesquisados. Então, pessoal, percebam que na introdução você tem um trabalho aí a ser feito, né? Principalmente na parte de pesquisa, né? Porque você tem que colocar aqui, você tem que introduzir o leitor no que você vai descrever como seu trabalho, ok? Na sua pesquisa. Bom, o segundo elemento obrigatório da textual é o desenvolvimento, tá? Então, aqui também, né, a formatação Arial 12, tá?
não negrito, espaçamento e meio, tá? Com recuo na primeira linha de cada parágrafo, ok? Então, o desenvolvimento é a parte principal do trabalho e inclui o referencial teórico, conceitos relativos ao tema do trabalho, recursos, apresentação e análise dos dados obtidos por meio de pesquisa, resultados alcançados e discussão. Tópico que detalha pesquisa ou estudo. Então, por isso que eu falei que no desenvolvimento é onde tem aí 85, 90% de todo a sua monografia, tá? Então, tá aqui no desenvolvimento. Ok? Bom, então depois que terminou o seu desenvolvimento, todos os capítulos que são inerentes ao desenvolvimento, então aí vem a conclusão, tá? Conclusão de todo o seu trabalho. Ok? O que é a conclusão? A conclusão é a parte final da monografia, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses apresentadas na introdução. Aqui serão apresentadas as respostas às hipóteses e objetivos do TCC, as opiniões dos autores devidamente embasadas pelos dados, conceitos e informações apresentadas no desenvolvimento devem ser inseridas aqui. Podem ser incluídas breves recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Tá? Então, é uma descrição do que é a conclusão. Porque, às vezes, chegando à conclusão, aí o aluno fala, o que eu faço aqui, pelo amor de Deus, né? Então, tá aí. Né? Exatamente o que você vai fazer na conclusão. Tá? E, finalmente, o último elemento obrigatório de uma monografia, as referências bibliográficas, tá? Aqui eu tenho um exemplo de cada tipo de referência, tá? Por exemplo, aqui o primeiro, aqui é uma referência bibliográfica de um livro, mas depois a gente vê isso aqui mais claramente, tá? Então vocês podem também pesquisar, pode pegar o manual de TCC do Centro Paula Souza, vocês vão ver tudo isso aqui, gente, tá? Então percebam que você tem aí o nome do autor, tá? Mas sempre o sobrenome vem primeiro e o nome depois, tá, gente? Então, por exemplo, esse Chiavenato Hidalberto, então o nome dele é Hidalberto Chiavenato. E pela norma BNT, o nome do autor você coloca pelo sobrenome, tá? Aí vem o nome da obra desse autor, ok? Depois, a cidade, tá? Onde foi publicado, então no caso foi São Paulo. A editora dessa publicação, no caso McGraw-Hill, o ano que foi publicado e a quantidade de páginas. Ok? Então, eu coloquei 2 exemplos, tá? Aqui embaixo, em cima só tem um autor, que é esse Adalberto Chiavenato, e embaixo tem 2 autores, tá? Depois, quando você tem uma organização, tá? Uma instituição, você não tem um autor, que é o autor da obra, você tem a instituição. Então, tá aí um exemplo também da instituição e como você tem que referenciar lá nas referências bibliográficas, tá? E aqui embaixo também, ó, tem outra instituição, primeiro a Organização Pan-Americana e depois o Ministério de Saúde, aqui, ó, no caso do Brasil. E embaixo é quando você tem quando você vai referenciar um software, tá? Um programa, tá? Você também pode, né, que vem um CD, alguma coisa assim, né? Então você pode referenciar desta maneira, ok? Bom, o que são as referências, pessoal? Elemento obrigatório onde se encontra a relação de todos os documentos citados pelo autor, ou seja, obras efetivamente utilizadas na elaboração do trabalho. Em casos omissos, deve-se consultar a BNT, a norma BNT 6023 de 2002, tá? O título na seção de referências deve ser centralizado e não deve ser numerado. É importante salientar que todas as citações diretas e indiretas incluídas no texto, quer dizer, no texto que está falando aqui é na parte do desenvolvimento, tá? E também na conclusão, devem constar em referências, tá? As referências que identificarão a fonte das citações deverão estar devidamente normalizadas, padronizadas. No corpo do texto, as citações serão identificadas pelo sistema Autodata.
As referências bibliográficas devem ser alinhadas à esquerda e digitadas utilizando espaços simples entre suas linhas. Devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Então, pessoal, as referências bibliográficas pertencem aos elementos pós-textuais, tá? E também tem que vir espaçamento simples, tá? E tem que deixar um espaço, uma linha em branco para separar uma referência da outra. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foram todos os elementos obrigatórios de uma monografia. Agora vamos ver os elementos obrigatórios de um artigo, tá, gente? Um artigo. Então, aqui, ó, primeiro os pré-textuais de um artigo. O que vem primeiro no artigo? Bom, primeiro, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, nome da instituição, nome da unidade, nome do curso, tá? Com aquela mesma formatação que tinha na capa da monografia, tá? Aqui, ó, Arial 14 negrito centralizado, ok? Com a mesma formatação, aqui o nome também, o mesmo Arial 14 negrito centralizado, tá? O nome do curso, né, que é a mesma formatação, só que é caixa baixa. Aí você pula uma linha e você tem um título, tá? Que é Arial 14 negrito centralizado caixa alta. E o subtítulo, se tiver, vem do lado do título, tá? E aí, no caso, tá, vem, eu esqueci de colocar o subtítulo, ele também é Arial 14 negrito centralizado, só que é caixa baixa. Pula uma linha, aí vem a relação dos autores, tá? E os autores, Arial 12 negrito caixa baixa. É um pouquinho diferente da monografia, tá? Então, os autores, Arial 12 negrito centralizado. Então, mas obedece a mesma regra, né, de que tem que ter o nome de todos os autores em ordem alfabética crescente, tá? O nome completo, ok? Pula uma linha e aí começa a vir as partes diferentes, né, de uma monografia para um artigo. O artigo ele não tem capa, tá, gente? Então a primeira página de um artigo já começa assim, ó, já coloca o resumo. Pula uma linha e já coloca-se o resumo no artigo, tá? O resumo tá aqui, ó, ele tem que ser formatado dessa seguinte forma: Arial 12 justificado, caixa baixa, espaçamento 1, simples, tá? Só que a palavra resumo, só a palavra resumo vem em negrito. E o seu resumo propriamente dito virá sem ser em negrito, ok? Então aqui as palavras-chave também formatado da mesma forma do resumo, ok? Também com a mesma regra, né? No mínimo 3 palavras-chave, no máximo 5, tá? Pula uma linha e aí já começa a introdução, né? Se couber, obviamente, se for o caso, a introdução já começa na primeira página do artigo, ok? O título da introdução também é a mesma formatação da monografia, tá? Arial 14 negrito à esquerda, caixa alta, tá? Isso aí, no caso, é a formatação de todos os títulos, ok? E o texto propriamente dito, né? Esse aí é o padrão para todos os textos. Arial 12, justificado, caixa baixa, tá? Com espaçamento de 1,5, ok? Muito bem. Agora vamos ver a continuação, né, do artigo. Isso aqui é só a primeira página, onde você já tem elementos pré-textuais e já começa alguns elementos textuais, tá? Só na primeira página, porque o artigo não tem capa, tá? Então o artigo não tem capa, não tem folha de rosto, não tem uma página só para o resumo, não tem uma página só para o abstract e também não tem sumário, tá? Então vamos continuar. Bom, então aqui, continuando os elementos textuais do artigo, ok? Então nós temos aqui o desenvolvimento, que vem com a mesma formatação
da monografia, tá? Então, aqui os textuais, tá? No caso, o primeiro elemento textual do artigo, né? Que é a introdução, né? Já estava lá na primeira página, ok? Então, aqui eu coloquei o segundo e o terceiro elemento textual, que é o desenvolvimento e a conclusão, tá? A formatação é a mesma que você tem lá no artigo, ou o mesmo que você tem lá na monografia, tá? Então, o título, Arial 14, negrito, à esquerda, com caixa baixa, ou caixa alta, tá? E o texto, Arial 12, justificado, caixa baixa, com espaçamento 1,5, ok? Muito bem. A mesma coisa aqui da conclusão, o título é a mesma coisa dos títulos do desenvolvimento, e também o texto da conclusão, mesma configuração do texto do desenvolvimento. Muito bem. E agora os elementos pós-textuais. Então, logo após a conclusão, tá, começam os elementos pós-textuais. Tá? Então, é aquilo que eu falei. Você vai colocar o título na língua estrangeira que você escolheu, tá? Com essa configuração aqui, ó. Arial 14, negrito, centralizado, caixa alta, ok? E se tiver o subtítulo, do lado, ok? Com essa configuração aqui, ó, Arial 14, negrito, centralizado, caixa baixa, tá? O abstract, né? Lembra que na monografia o abstract vinha numa folha só para o abstract, né? E uma folha só para o resumo. No artigo, o resumo vem lá no início e o abstract vem depois da conclusão. O abstract vem como elemento pós-textual, tá? Configuração, aqui, Arial 12, justificado, caixa baixa, espaçamento simples, tá? Só a palavra abstract, só o abstract vem em negrito, tá? O restante do texto vem normal, ok? Aqui também as keywords, né, que são as palavras-chave, também com a mesma configuração do resumo, tá? E vem aí, no caso, as referências, pula uma linha e já vem as referências bibliográficas, que também tem a mesma configuração da monografia, tá? Então, o título, Arial 14, negrito, centralizado, caixa baixa, tá? E o texto, Arial 12, justificado, caixa baixa, espaçamento simples, tá? Mesma configuração da monografia. Bom, pessoal, então isso aqui são todas as normas, tanto da monografia quanto do artigo científico, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos continuar e aí eu vou passar para vocês a configuração do Word, né, diretamente no Word, para vocês verem como fazer. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.